Fala rapaziada, hoje eu vim trazer todas as notícias que teve nessa semana no mundo da bola. Mas antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo no meu canal para nós chegar a 4.000 inscritos até o final. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa o like e comenta nos vídeos. Primeira notícia: Eriksen rescinde com a Inter após impossibilidade de jogar na Itália. Inter de Milão oficializou, esta sexta-feira, a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com Christian Eriksen, médio dinamarquês que não joga desde que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no Euro 2020. Já se sabia que dificilmente Eriksen poderia continuar a jogar em Itália, dado que, após a recuperação, foi-lhe implantado um desfibrilador cardíaco, algo que o regulamento da Série A não permite. Em comunicado, o Inter de Milão manifesta o seu apoio ao internacional dinamarquês, de 29 anos, e deseja-lhe o melhor para o futuro. Mesmo que hoje os caminhos do Inter e do Christian se separem, um laço forte e indissolúvel manter-se-á. Os melhores momentos, os golos, as vitórias, o apoio dos adeptos no exterior do San Siro na celebração do Scudetto, título de campeão italiano. Tudo ficará gravado na história dos Nerazzurri, pode ler-se no site oficial do clube italiano. Christian Eriksen estava no Inter desde janeiro de 2020. Em época e meia, marcou 8 golos e fez 3 assistências em 62 jogos e conquistou um campeonato italiano, o primeiro da equipa de Milão desde 2010. Ao minuto 43 do segundo jogo do Euro 2020, entre Dinamarca e Finlândia, em Copenhaga, Christian Eriksen caiu inanimado, devido a uma paragem cardiorrespiratória. O jogador recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, e recuperou a consciência ainda antes de ser transportado para o hospital, já estabilizado. O jogo viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0. A Dinamarca chegaria às meias finais. O reatamento do jogo foi atribuído à vontade dos jogadores de ambas as equipas e do próprio Eriksen, que falou com os companheiros já desde o hospital para tranquilizá-los. Contudo, a federação e o selecionador dinamarqueses criticaram o comportamento da UEFA. A UEFA garantiu, no entanto, que tratou do assunto com o máximo respeito pela situação e pelos jogadores. O jogo foi retomado apenas depois dos jogadores das duas equipas terem pedido para que isso acontecesse, vincou o organismo que rege o futebol europeu. No início de dezembro, Eriksen regressou ao Odense, clube de formação, para retomar os treinos individuais, já com bola, com um treinador privado. O regresso ao futebol continua a ser uma incógnita. Notícia: seleções sul-americanas vão jogar a Nations League. A UEFA, entidade máxima do futebol europeu, e a CONMEBOL, entidade máxima do futebol sul-americano, entraram em acordo para que, a partir de 2024, os países da América do Sul façam parte da Nations League. A informação foi confirmada, nesta sexta-feira, 17, pelo vice-presidente da UEFA, Zbigniew Boniek, em entrevista ao jornal polonês Mexik. Atualmente, o torneio é formado apenas por seleções europeias. O novo formato seguiria sendo disputado na Europa, mas passaria a incluir as 6 melhores seleções sul-americanas no ranking, como Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, Peru e Chile, na Liga A, uma espécie de uma divisão. Já as outras 4 seleções sul-americanas, Paraguai, Equador, Venezuela e Bolívia, disputariam a Liga B. A Liga A contaria com 22 seleções, enquanto a Liga B ficaria com 20. O acordo entre as entidades ocorre após a renovação do memorando de entendimento assinado entre UEFA e CONMEBOL esta semana, que terá início com a finalíssima entre Itália e Argentina, no dia 1 de junho de 2022, como atuais campeãs da Eurocopa da Copa América. Segundo o jornal AS, da Espanha, a nova competição vai na direção contrária da FIFA, entidade máxima do futebol mundial, de criar uma Copa do Mundo bienal. Notícia aí envolvendo Douglas Costa com o São Paulo. Douglas Costa tem chance de vestir a camisa do São Paulo em 2022. Em litígio com o Grêmio, por questões dentro e fora de campo na campanha que culminou com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o atacante negocia com o clube do Morumbi e pode ser reforço para a próxima temporada.
acerto entre as partes, porém, depende de dois fatores principais. O primeiro, fundamental, é o acerto financeiro. Douglas Costa tem salários em torno de R$1,5 milhão por mês, patamar semelhante ao que Daniel Alves tinha no próprio São Paulo. O veterano, vale lembrar, fez acordo para rescindir o vínculo, já que o São Paulo não tinha condições de bancar o contrato até o fim de 2022. Para não repetir o problema, o tricolor contaria com um investidor, não revelado, para pagar 100% dos salários de Douglas Costa. Douglas Costa chegaria ao São Paulo com essa intenção. Aos 31 anos, ele tem passagens por grandes clubes da Europa, como Bayern de Munique e Juventus, além de ter feito sucesso no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A volta ao Grêmio, no entanto, não aconteceu da maneira que o jogador esperava. Foram apenas 3 gols em 28 jogos, além de polêmicas com torcida e diretoria nos últimos dias da temporada, pelo casamento marcado na véspera da última rodada do Brasileirão. A próxima notícia ia envolvendo o Rodriguinho no Santos. Buscando reforçar o elenco para 2022, o Santos negocia a contratação do meia Rodriguinho, que estava no Bahia e trabalhou com o técnico Fábio Carille no Corinthians entre 2017 e 2018, tendo bom desempenho. Rodriguinho tem contrato com o Bahia até o dia 31 de dezembro e vai deixar o clube após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em fim de vínculo, ele poderia chegar ao Santos sem custos de transferência. O jogador tem interesse em jogar no alvinegro praiano, mas precisaria ter uma redução salarial por conta do momento financeiro do clube, que tem sido cauteloso no mercado. Com Carille, Rodriguinho conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e 2 edições do Campeonato Paulista. Desde então, ele atuou por Pirâmides, do Egito, Cruzeiro e Bahia. Em 2021, o meia marcou 10 gols e deu 8 assistências pelo Esquadrão de Aço. Leila Pereira afirma que Abel segue no Palmeiras. Em coletiva de apresentação, a nova presidente alviverde confirmou a continuidade do técnico. Leila Pereira revela que recebeu pix de torcedores para contratações no Palmeiras. Nova presidente do Verdão recebeu dinheiro de parte da torcida para reforçar o time. Barcelona e Coutinho se reunirão para discutir saída do meia. Felipe Coutinho deve deixar o Barcelona já na próxima janela de transferências. Depois de brilhar no Liverpool e se transferir ao Barcelona, Felipe Coutinho não conseguiu o mesmo sucesso no Camp Nou e deve deixar o clube após 3 anos. De acordo com o Mundo Deportivo, as duas partes se reunirão na próxima semana para discutir a saída do brasileiro. Com o salário mais alto do elenco, Coutinho acaba impedindo que os culés realizem novas contratações devido ao fair play financeiro, o que não é visto com bons olhos pela diretoria, já que o meia não tem rendido conforme o esperado. Felipe Coutinho já demonstrou vontade em retornar à Premier League. Na imprensa local, o Arsenal já apareceu como um dos possíveis interessados, assim como o Levi Castlé. No Barcelona desde 2018, o brasileiro passou a temporada de 2019-20 emprestado ao Bayern de Munique, onde conquistou títulos como a Champions League. Em sua volta à Espanha, foram somente 30 jogos disputados e 5 gols marcados. Barcelona tem acordo encaminhado para retorno de Alexis Sánchez ao clube, diz jornal. Atacante chileno chegaria ao Camp Nou por empréstimo em uma negociação que levaria Luuk de Jong à Inter de Milão. Segundo o jornal espanhol Sport, o Barça estaria com um acordo bem encaminhado para concretizar a volta do chileno ao Camp Nou, restando apenas o ok do técnico Xavi Hernández. Sánchez chegaria por empréstimo em janeiro de 2022, em uma troca que levaria o atacante Luuk de Jong para a Inter de Milão. Emprestado pelo Sevilla ao Barcelona, o holandês não conseguiu se encaixar no estilo de jogo do time blaugrano e poderia buscar novos ares no clube italiano. A reportagem indica que tanto o Sevilla quanto a Internazionale concordam com a transação, apesar do clube espanhol exigir continuar sem pagar os salários de Luuk de Jong. Por isso, a decisão agora está nas mãos de Xavi. O primeiro nome da lista do treinador para o ataque é Ferran Torres, do Manchester City, mas o negócio é considerado complicado.
Caso acerte sua volta, Sánchez, de 32 anos, voltaria a atuar pelo Barcelona após 7 anos, tendo passado por Arsenal, Manchester United e Inter de Milão. O chileno jogou 141 partidas com a camisa do Barça, marcou 47 gols e deu 35 assistências. Internacional se aproxima da contratação de D'Alessandro. Meia Andrés D'Alessandro encerrou sua passagem pelo Nacional, do Uruguai, e está próximo de um retorno ao Internacional. O meio-campista Andrés D'Alessandro está próximo de um retorno ao Internacional. Livre no mercado após sua saída do Nacional, do Uruguai, o jogador tem negociação encaminhada com o Colorado, segundo a apuração da repórter Monique Danello, da TNT Sports. A negociação entre as partes deve ser concluída após as férias do jogador, que tem boa relação com a diretoria do Internacional. Faltam apenas conversas em relação ao tempo de contrato para que o acordo seja selado e o ídolo volte ao Beira-Rio. Andrés D'Alessandro fará sua terceira passagem pelo Internacional e a tendência é que se aposente vestindo a camisa do Colorado. O jogador defendeu o clube do Beira-Rio entre 2008 e 2016 e entre 2017 e 2020. O argentino soma, no total, 358 jogos, 55 gols, 74 assistências e 13 títulos com a camisa do Inter. O Flamengo embarca para Portugal em busca de novo treinador e planeja conversa com Jorge Jesus. Nomes de Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca também estão em pauta. Enquanto o elenco profissional do Flamengo está de férias, o clube se movimenta para contratar um novo treinador. Nesta sexta-feira, 17, Marcos Braz e Bruno Spindel viajam para Lisboa, em Portugal, com o objetivo de conversar com possíveis candidatos ao cargo. A informação foi divulgada pelo G e confirmada pela reportagem da TNT Sports. Os nomes de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal estão em pauta. Os dirigentes programam conversas com os dois treinadores, mas entendem que as possibilidades são mais remotas. Jesus está pressionado no comando do Benfica, mas garantiu a vaga para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Já Carvalhal tem contrato em vigor com o Braga e a multa do técnico dificulta a negociação. Na lista rubro-negra ainda está o nome de Paulo Fonseca. Após comandar a Roma nas últimas temporadas, o português está livre no mercado e o perfil agrada a cúpula rubro-negra. O elenco do Flamengo se reapresenta no dia 10 de janeiro para iniciar a pré-temporada. O objetivo do clube é finalizar a contratação de um novo comandante antes do início das atividades. Palmeiras faz consulta por Yuri Alberto, mas Internacional não pretende negociá-lo. Permanência de Yuri Alberto é vista como prioridade no planejamento do Internacional para 2022. O Palmeiras está em busca de um centroavante e Yuri Alberto interessa ao clube. A reportagem da TNT Sports apurou que o atacante é um nome que se encaixa no perfil desejado pela presidente e fez uma consulta ao Internacional sobre a possibilidade de abrir uma negociação. No entanto, a tendência é de que não avance. Segundo a apuração da reportagem, o clube gaúcho não tem a intenção de negociar o centroavante nesta janela de transferências. A venda de Vinícius Melo ao Charlotte deu fôlego financeiro para não haver pressa de fazer caixa com Yuri Alberto. Na última terça-feira, 14, Yuri fez um post em suas redes sociais lamentando o resultado do fim da temporada 2021 e prometendo empenho com a camisa do Inter em 2022. A torcida colorada repercutiu a postagem, interpretando como um sinal de que o centroavante seguirá no clube. Ele também vem sendo alvo de sondagens do Zenit, da Rússia. O atacante formado na base do Santos chegou ao Inter em agosto de 2020. Desde então, acumula 30 gols em 84 jogos. Pelo bom desempenho, ele também tem chamado a atenção de clubes europeus, mas a expectativa da diretoria colorada é de mantê-lo no elenco ao menos até o meio da temporada. Irmão de Maradona diz que Messi por jogar em time bom, Diego não teve sorte. Lalo Maradona falou ao Mundo Deportivo sobre a polêmica comparação entre seu irmão e Lionel Messi. Em entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo, o irmão de Diego, Lalo Maradona, deu sua opinião sobre os dois craques argentinos, durante a participação em um amistoso entre Barcelona e Boca Juniors, que homenageou Diego na Arábia Saudita.
Lalo fez questão de elogiar Messi, mas ressaltou que o atual jogador do PSG teve um time melhor do que Maradona, comparando as passagens dos craques pelo Barcelona. Para mim, Diego é o melhor e Leo Messi também. São tempos diferentes. O Leo tem todos os recordes porque coincidiu com uma equipe muito boa, no Barcelona, que o ajudou muito, e o meu irmão não teve essa sorte. São duas coisas diferentes. O meu irmão tinha um espírito diferente, era mais corajoso, empurrava a equipe para frente, contagiava-se com a sua personalidade e nisso se diferenciava do Leo. Mas para mim, Leo, hoje ele é o melhor do mundo. Gosto de vê-lo e onde quer que ele vá, todos os argentinos vão ficar para trás. Cavani está disposto a rescindir com Manchester United e acertar com o Barcelona. Edinson Cavani não deverá permanecer no Manchester United para a sequência da temporada. Segundo informações do jornalista Ignacio Besruc, da TNT Sports Argentina, o atacante uruguaio vai rescindir com o clube inglês para acertar com o Barcelona e ser o substituto de Sérgio Agüero, que se aposentou devido a problemas cardíacos. O contrato de Cavani com o Manchester United termina somente em junho de 2022, mas a expectativa é que o jogador de 34 anos rompa seu vínculo com os Red Devils para assinar sem custos com o Barça em janeiro, quando abre a janela de transferências do inverno europeu. Antes visto como um dos principais jogadores do elenco do United, Cavani perdeu espaço nesta temporada dentro do clube de Manchester. As chegadas de Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho ao time fizeram o experiente atacante deixar de atuar regularmente, passando a entrar em campo somente em alguns jogos. O futuro de Cavani vem sendo debatido há meses pela imprensa europeia e seu destino é alvo de muitas especulações. Uma delas no futebol brasileiro, chegando a ligar o jogador a um possível interesse do Corinthians. Na atual temporada, Cavani jogou apenas 8 partidas pelo Manchester United e só balançou as redes uma vez. Essas foram as notícias do mundo do futebol. Já vai deixando o like e se inscrevendo no nosso canal para nós chegar a 4.000 inscritos até o final do ano e segue no nosso Instagram Futebol.